Boa tarde, indo para casa agora, depois de mais um dia, graças a Deus, mais uma longa jornada de trabalho. Mas vamos lá, sem perder tempo, vamos ao que interessa, ao tema desse vlog. Vocês lembram que pela manhã eu dei sequência ao assunto que foi iniciado ontem, Brasil com Z, que é a minha forma de protestar com esse Brasil ultimamente, que vocês aí no Brasil, eu ainda tenho muitos familiares aí no Brasil, estão vivendo o Brasil com Z e não o Brasil com S, que um dia eu tive o prazer de morar e desfrutar e até de servir a minha pátria, porque eu servi na aeronáutica, lá no Parque de Material Bélico da Aeronáutica, na Ilha do Governador, no Galeão. Ali eu servi 2 anos na aeronáutica. Muito bem, eu estava comentando que no 15º aniversário da criação do Foro de São Paulo, que foi esse ano, julho desse ano de 2015, eles comemoraram o 15º aniversário da fundação do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo este que ficou por muitos anos, mais de 10 anos, vamos dizer assim, sem o conhecimento das pessoas e também da mídia. Uma das primeiras pessoas a falarem sobre o Foro de São Paulo foi o professor Olavo de Carvalho, depois também o Reinaldo Azevedo da Veja, e aí sim que as pessoas começaram a ter conhecimento do que significa o Foro de São Paulo. Muito bem, nesse ano de 2015, eles comemoraram o 15º aniversário da criação dessa entidade fascista terrorista. E, segundo consta, eles já contam com mais de 200 associações, entre partidos, associações sem fins lucrativos, ONGs, etc, etc, etc. Mais de 200 facções, entre as quais se destacam, por exemplo, as Farc da Colômbia, que é Forças Revolucionárias da Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, com atuação no Peru, na Bolívia e também na Colômbia, e o braço armado do PT, que é o MST. Muito bem, agora eu quero me deter especialmente nas Farc. Vocês que certamente estudam história, que têm a curiosidade em saber, que tem a mente mais aberta, que vai mais além do que os famosos 15 minutos de fama que George Orwell disse no seu livro intitulado 1984. Você que não perde tempo com as subcelebridades, com essa coisa de quadradinho de 8 na boquinha da garrafa e etc, etc. Você sabe que quando a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, caiu, como também o leste europeu, todo o comunismo passou por uma grave crise. Então a KGB foi desfeita. A KGB era o serviço de inteligência russo. Foi desfeita a KGB, mas os seus agentes continuaram ativos, atuantes, como até nos dias de hoje. Muito bem, o que aconteceu com esse arsenal de armas, com esse contingente de agentes? Muitos foram enviados para aqui, para os Estados Unidos, com outra identidade, com outro nome, com uma outra profissão, e foram criando-se células mortas do terrorismo. Também um outro campo fértil para a atuação do ex-agentes da KGB foi a América do Sul, América Central. Porque, se não vejamos como essas forças armadas revolucionárias colombianas, onde eles conseguem tantas armas? Mas assaltando a bancos, com sequestros. Muito bem, esse artifício
para quem sabe, foi usado muito pela VAR Palmares, pelo Colina, que foram movimentos que, como diz a nossa presidenta, que lutavam pela democracia. Mentira, pessoal! Ela nunca lutou pela democracia. A Dilma Rousseff, primeiro que ela não é brasileira. Ela é filho de pai búlgaro com mãe brasileira, mas ela nasceu na Bulgária. Foi trazida para o Brasil quando ainda criança. Ela nunca poderia ter sido eleita presidente do país, como o partido da qual ela faz parte, o PT, é um partido que nunca poderia disputar uma eleição sequer, porque é um partido ilegal, que tem estreitos laços, ou laços estreitos, com as Farc colombiana, que também é patrocinada pelo Folha de São Paulo. Então vocês vejam que toda essa estrutura que vocês estão sofrendo aí no Brasil hoje, toda essa estrutura já vem sendo montada, não é de hoje, mas de anos. Tudo isso faz parte de um plano que vem sendo executado há anos. Não seria diferente, por exemplo, se o Aécio vencesse a eleição. Porque o Aécio era o candidato favorito daqui dos Estados Unidos. E quem está por trás, ou quem está no poder, melhor dizendo, aqui nos Estados Unidos? O muçulmano do Obama. O muçulmano do Obama. Mas a batata dele está assando. Nós vamos falar sobre ele breve, muito breve, quando então vou estabelecer um paralelo, uma comparação entre o Obama e a Dilma. Eles têm muitas coisas em comum, coisas que passam desapercebidas aos olhos do cidadão comum, da pessoa comum. Muito bem, então esses agentes da KGB, eles começaram a se infiltrar. Por exemplo, a Venezuela foi um campo fértil. Cuba sempre abrigou o comunismo. Então eles passaram a se infiltrar. E como a América do Sul, alguns anos atrás, vivia uma turbulência política, com os países como Colômbia, como Bolívia, Equador, onde a insatisfação era tremenda com o governo, então foi muito mais fácil para eles criarem essa revolução armada. O Lula, quando assumiu o poder em 2002, ele encontrou um país razoavelmente estabelecido, com seus poderes bem divididos, bem separados, com uma certa estrutura. O que não se pode dizer de outros países, como os já citados, Colômbia, Equador, Bolívia, até o Peru, até o próprio Peru passou por momentos difíceis. O Chile tinha, como tem até hoje, uma estrutura bem definida, apesar que essa Bachelet também faz parte do Foro de São Paulo. Então, quer dizer, foi um campo fértil para esses comunistas da KGB se infiltrarem. E a KGB patrocina, criou e patrocina até os dias atuais as Farc, que é membro ativo desse Foro de São Paulo, que patrocina a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, que também apoia as Farc, a ponto deles, em uma desses encontros, se não estou equivocado, o Foro de São Paulo se reúne 3 vezes ao ano, por ano, a ponto de que, numa dessas reuniões, eles redigiram um documento ao governo colombiano dizendo que as Farc têm todo o direito de lutar, de sequestrar, de fazer o que estavam fazendo, porque eles estavam insatisfeitos com o governo estabelecido. Ora, meus amigos, vejam bem, use um pouco da massa cinzenta. Quando eu falo assim, não é com a intenção de ferir, mas realmente não dá para entender, por exemplo, como pessoas do bem, pessoas honestas, sinceras, e que também foram, infelizmente, guiadas até por pastores, como a Assembleia de Deus de Madureira, que orientou seus membros
a votarem no PT, como outras igrejas também, que não vale a pena aqui ficar falando o nome, orientaram seus membros a votar no PT, pastores que até disseram que Deus falou ao seu coração para que vote no PT, para que votasse na Dilma. Que Deus falou nada. Deus falou nada. Acaso há luz entre comunhão e as trevas? Como você pode votar, perdão, num partido que é contra a família, que é contra o modelo judaico-cristão, o qual todas as constituições de todos os países democráticos foi estabelecido de acordo com os modelos judaico-cristão? Como você pode votar, você que se diz cristão, votar num partido que é contra o casamento, que é contra a liberdade de expressão, que é a favor do aborto, que é a favor dessa sem-vergonhice do casamento do mesmo sexo? Tá aí esse Jean Willis que fala que luta pelas minorias. Mentira! Averigua, vasculha a vida dele e você vai ver que ele, quando era professor universitário, ele humilhou um aluno da cor negra e até hoje corre o processo contra esse Jean Willis sem vergonha. Ah, você, poxa, é muito radical. Não, não é ser radical não, é defender o meu país. Se você que diz ser cristão, leia lá o que diz em Isaías capítulo 5, versículo 20. Leia lá o que diz. Nós não podemos nos calar contra essa patifaria, essa sem-vergonhice. A cúpula desse partido, pessoal, está na cadeia. O José Dirceu foi preso, depois foi solto por esse corrupto desse Lewandowski, que assumiu o lugar do Joaquim Barbosa, e foi preso novamente. Foi preso novamente, porque ele está metido até o pescoço nessa Lava Jato. E vão chegar no Lula, vão chegar no sapo barbudo. A vez dele vai chegar também, como dessa Dilma, que participou sim. Ela teria que ser presa, pessoal, sabe por quê? Ela nunca lutou pela democracia, não. Ela foi casada com, se não me engano, o primeiro marido dela era Carlos Galeano, se chamava Carlos Galeano. Ela se casou jovem, se não me engano, com 19 anos. E esse marido a introduziu nos porões da clandestinidade da esquerda. E ela participou de sequestros. Sequestraram o cônsul da Suíça, o cônsul do Japão. Ela participou de atentados à bomba, o carro-bomba lá em São Paulo, que matou o recruta do Exército Brasileiro, o qual não me lembro o nome agora, nesse momento. Ela participou de decapitações. Teve um major americano, herói da guerra do Vietnã, que foi morto na frente dos seus 4 filhos e esposa. E ela estava lá, a Dilma. Depois que ela se casou pela segunda vez com o atual ex-marido, o segundo marido, está vivo. E ele confessa num vídeo que está aí no YouTube que eles passaram a lua de mel assaltando bancos, roubando caminhões de carga, roubando armas de quartéis. Então, como pode uma mulher dessa ser presidente? Não pode. Como pode uma mulher dessa dizer que se orgulha do seu passado? Somente que ela não menciona o passado. Ela não menciona o passado dela. E está aí o passado dela. O primeiro marido dela, o Carlos Galeano, eles queriam matar um tenente ou um major boliviano que participou da captura e morte daquele líder socialista corrupto, o Che Guevara. Então, ela, juntamente com os seus comparsas da VAR Palmares, da Colina, fizeram um plano para matar esse general boliviano. Mas as coisas não saíram como eles planejaram. Então, mataram outro oficial, um oficial alemão, se não estou equivocado. E aí a situação ficou ruim para esse Carlos Galeano, o marido da Dilma Rousseff. Ele então teve que fugir do país, sequestrou um avião em pleno voo com mais ou menos 96 pessoas
E adivinhe para onde ele levou o avião sequestrado? Para um país democrático, para Cuba. Então, como esse pessoal pode ter a cara de pau? Eles têm que ganhar o prêmio. Eu esqueci qual o nome aquela substância que ilustra móveis. Eu esqueci o nome. Óleo de peroba. Esse pessoal tem que ganhar o prêmio óleo de peroba, porque tem a tremenda cara de pau de dizer que lutavam pela democracia. Não lutaram pela democracia. Eles estavam lutando, criando uma guerrilha para o estabelecimento do comunismo no Brasil. Foi por isso que os militares entraram em ação. Sim, houve a ditadura, muita gente inocente morreu, estou de acordo, mas os militares do Brasil, assim como os militares também na época do Pinochet no Chile, eles lutaram contra esse pessoal da esquerda que queria estabelecer o comunismo na América Latina. Leia, procure se informar, não se guie por esses professorizinhos aí da USP, da UFRJ, que são também de esquerda, que falam um montão de mentiras. Abra a sua mente, meu amigo, minha amiga, porque essa é a realidade dessa anta que nem sequer brasileira é. Ela não é brasileira, ela nasceu na Bulgária. A mim, ela não me representa. Eu, como brasileiro, eu não a reconheço ou tampouco posso respeitá-la como presidente do Brasil. Se eu a encontro por aqui, nas ruas aqui da Flórida, eu nunca vou me direcionar a ela como senhora presidente. Eu vou chamá-la pelo nome, ou melhor, vou chamá-la de terrorista, porque isso é o que ela é. Ela é uma terrorista. Ela assassinou, ela matou, ela roubou o banco. Ela roubou o banco. E vem o segundo marido dela diziam que eles chamavam de desapropriação, porque precisavam de dinheiro para comprar armas. Vejam vocês, foi nessa mulher aí, nesse monstro que vocês votaram, que vocês confiaram no seu voto para uma reeleição, para mais 4 anos de sofrimento. Eu creio, sinceramente, que ela não vai cumprir o seu mandato, que ela não vai aguentar, porque agora, parafraseando o Luiz Inácio Cachatão Lula da Silva, nunca na história desse país tivemos um presidente com tamanho índice de rejeição. Nunca na história desse país tivemos tanta corrupção como estamos vendo agora no Brasil. Nunca na história desse país tivemos um partido cuja cúpula está metida na cadeia. O senhor José Genuíno tem que estar na cadeia, não é prisão domiciliar não, é na cadeia, lá na Papuda que ele tem que estar, como o José Dirceu também, e tem que reservar um lugarzinho especial para o sapo barbudo e também para essa presidenta, porque eles já venderam o país. O Brasil, tecnicamente, já deixou de ser um país soberano para ser uma colônia russa chinesa, porque essa é a realidade. Os chineses já compraram grande parte do pré-sal, você sabia disso? Os chineses já têm ações na Eletrobras, na Petrobras. Os chineses estão trabalhando juntamente com esse governo do PT, que por causa dos juros altíssimos, as empresas estão quebrando, as pessoas estão ficando desempregadas, chefes de família, honestos, trabalhadores, estão perdendo seus empregos, para que os chineses cheguem ao Brasil e comprem essas empresas a preço de banana. Essa é a realidade, amigo, amiga. Essa é a realidade. E você que votou nesse partido criminoso, safado, nojento, você se diz cristão, é melhor você rever os seus conceitos. Ah, porque foi o meu pastor que me falou. Ah, então se o seu pastor falar para você, come aqui essa titica aqui de cavalo, você vai comer também? Desculpe falar dessa forma vulgar e até um pouco grosseira, mas é que é algo revoltante, pessoal. Você tem que aprender a pensar com a sua própria cabeça. Deus te deu cabeça, corpo e membros. Deus te deu 2 braços, 2 pernas, não para que você seja manipulado, seja um cristão piolho, que vá pela cabeça dos outros ou de terceiros. Deus te deu o livre arbítrio para que você decida. É como aquele famoso pensamento: penso, logo existo.
Então, se você não pensa, se você não pode pensar, ou deixe que outros pensem por você, você não existe. Essa é a realidade, você não existe. Por isso, amigo, amiga, brasileiro e brasileira, vá para as ruas no dia 16, mas sabendo o que ou contra quem protestar. Os militares, eles não vão intervir. Por quê? Para que haja uma intervenção, tem que ser solicitada pelo Poder Executivo, representada pela anta da Dilma. Ela não vai pedir uma intervenção para ela mesma. Ou então pelo Poder Legislativo, ou seja, o presidente do Senado, do Congresso, Renan Calheiros, que também está aí envolvido com a Lava Jato, ele tampouco vai pedir uma intervenção. Ou então pelo Poder Judiciário, o senhor Roberto Lewandowski, que, se você lembra, tinha brigas, discussões homéricas no Supremo Tribunal, quando estava o ex-presidente Joaquim Barbosa, porque ele foi comprado, o Roberto Lewandowski está comprado, foi posto ali pelo PT. Ele não vai pedir uma intervenção. E se os militares agem sem que haja uma intervenção, então fica caracterizado um golpe de Estado. E não é isso que o Brasil precisa. Agora, a Dilma tem que sair. O que o Brasil precisa é que essa corja de ladrões, essa alcateia de safados do PT sejam expulsos do poder e postos na prisão, e que tenham os seus direitos de concorrer a qualquer cargo público cancelados para sempre, de por vida, para sempre, para que eles não venham pensar a tentar se candidatar. Lembram do Collor? Sofreu impeachment, voltou como senador, está lá agora no Congresso Nacional e está envolvido, recebeu 26 milhões de propina da Lava Jato. Daí, pessoal, o problema é que o Brasil é um país sem memória. Esse é o problema. É um país sem memória. Basta dar uma cesta básica, fazer um agradozinho, asfaltar uma ruazinha, colocar luz elétrica numa rua, num poste de luz, que as pessoas já começam a adorar, que é o melhor, que isso e aquilo. Não, isso é obrigação, pessoal. Você paga imposto, você tem obrigação de exigir ruas asfaltadas, segurança pública. Você tem condições, o direito de exigir saúde. É uma vergonha o que está acontecendo com a saúde no país. Para que vieram então os Mais Médicos? Esse programa onde 11 mil cubanos entraram no país e são espiões. Tudo isso, amigo, amiga, é de causar uma revolta muito grande. Mas, volto a repetir, os militares não irão fazer nada sem que haja uma intervenção. Se eles tomarem o poder sem intervenção, fica caracterizado o golpe de Estado. E isso o Brasil não precisa. Tá bom? Amanhã vou falar mais um pouquinho. Espero que você esteja aprendendo, desfrutando. E se você gostou ou não, deixa a sua opinião. Dá aí o joinha se você gostou no vídeo, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe. Tchau!